Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Acessibilidade digital. Este é o nosso tema de hoje aqui no Papo de UX, um assunto muito importante, mas pouco falado aqui no Brasil. Então, neste episódio, vamos conversar bastante sobre isso e para trocar essa ideia comigo, eu convidei um cara que é especialista na área, Marcelo Salles. Fala aí, meu amigo. Fala, Luan, beleza? Parabéns, não, né? Obrigado, né, pelo convite. Pô, bacana, eu tô acompanhando aí acompanhei os primeiros episódios que você publicou do podcast. Também tô com um para sair junto com o Paulo Aguilera, né? Também para a gente falar só sobre acessibilidade, mas é aquele negócio. Você vai se envolvendo em vários projetos ao mesmo tempo, você acaba tendo que escolher entre um e outro, e também por conta do isolamento que a gente está tendo também, até tive que direcionar os projetos aí. Mas é isso, falo de acessibilidade já há um bom tempo. Sou Marcelo Salles, trabalho no Itaú, trabalho no time de Design Ops, atualmente no time de Design Ops, porque na verdade eu estou no Itaú há 12 anos já faz um tempinho. Minha formação é desenho industrial, me formei pela São Judas em 2002, e desde então venho trabalhando em agências, design, com diversas empresas, principalmente um design gráfico por um período, depois migrei para o digital, e também, quando eu entrei no banco, que era Unibanco, na verdade, eu acabei entrando na equipe de TI, porque entrei como front-end. Justamente por quê? Porque quando eu trabalhava com o digital, eu acabei tendo que aprender, né, a fuçar em blog, desenvolver muitas coisas relacionadas à tecnologia, então eu acabei me especializando também um pouco na área de front-end, e foi como eu entrei no Unibanco, permaneci por 6 anos, mesmo teve a fusão com o Itaú, continuei ali com a equipe de tecnologia trabalhando com front-end, participei na época do lançamento do site institucional itaú.com.br em 2012, que talvez eu fale um pouquinho mais aí para frente, e esse foi o meu ponto de partida para a acessibilidade, mas eu acho que comento mais no papo mais para frente, aí, conforme as perguntas você for fazendo. E aí, combinou que em 2014, aproximadamente, 2014, eu entrei para o time de UX, fui para o time de UX, então eu estou em UX desde então. Aí já só muda a nomenclatura, a gente até falou outro dia, você fez um post sobre CX, UX e tudo mais, na verdade muda bastante essas questões, mas atualmente eu estou na superintendência de CX, dentro da superintendência existem várias equipes e uma delas é a de Design Ops, que é onde eu estou atualmente, então eu acabo trabalhando lá com foco 100% em acessibilidade. Há 3 anos dentro do Itaú, na verdade, eu só foco em acessibilidade. E fora do Itaú eu tenho diversos projetos paralelos. Aí o Acessibilidade.de é um deles. Legal, e o lance do CX ou UX, no final a gente é tudo a mesma coisa, assim, né? Tem essas nomenclaturas, essa separação, mas no final de tudo é todo mundo trabalhando junto ali. Eu acho que essas nomenclaturas são mais para ajudar a dividir nas tarefas do dia a dia, né? Mas que no fundo todo mundo tem que pensar na experiência do usuário, isso é fato, né? Tem que ser algo de ponta a ponta, pensar na experiência ali do cliente, do usuário, com relação ao serviço ou produto que ele tá usando, né? Enfim, então no fundo assim joga toda essa sopa de letrinha numa panela, mistura ali e vai para frente, né? A real é que ninguém cria experiência, né? Todo mundo passa ou tem uma experiência, isso é fato. Então, a história de, o UXer vai criar a experiência. Não é assim. Tipo, normalmente você pensa assim quando você está começando a trabalhar com UX, né? E aí você acaba compreendendo o que é de fato UX, e aí você vai maturando, né? Você vai ganhando maturidade ali com relação a essa questão, e você percebe que você não cria as experiências. Na verdade, você está contribuindo para que as pessoas tenham melhores experiências, mas ninguém acaba criando. E aí, sim, aí você tem as sopas de letrinhas aí, CX, UX e afins, mas no fundo é como você comentou, acho que tudo tem um pouco a ver. É que, no meu caso específico, e falo de acessibilidade, eu acho que vai um pouco mais até além, porque a acessibilidade também tem algumas questões relacionadas a mitos, né? Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas já um pouco me antecipando que, assim, um dos principais mitos é justamente as pessoas acharem que a acessibilidade é algo focado especificamente
para pessoas com algum tipo de deficiência. E esse é o ponto, não é isso, né? Principalmente quando a gente fala de acessibilidade digital. Acessibilidade, como o próprio nome diz, é acesso à informação. Acesso à informação para qualquer pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa, e nesse caso também se enquadram as pessoas com algum tipo de deficiência, independentemente do lugar que elas estejam acessando o seu conteúdo. Hoje em dia a gente tem acesso, tem até televisão que acessa a internet, tem geladeira que acessa a internet, tem smartwatch que acessa a internet. Você não sabe de onde a pessoa está acessando o conteúdo. Máquina de lavar que acessa a internet. Máquina de lavar que acessa a internet. Então, assim, você tem que trabalhar o seu conteúdo para que ele seja adaptado e seja consumido em qualquer ambiente. Então, isso é você dar acesso às pessoas. E com qualquer tecnologia assistiva. Aí entra as questões. Por exemplo, se a pessoa utiliza uma tecnologia assistiva como um leitor de telas, por exemplo, seu conteúdo está adaptado para o leitor de telas? Então, esse é o pensamento. Você tem que preparar o seu conteúdo para que ele seja disponível em todos os ambientes, todos os lugares, para qualquer pessoa. Seja ele qual for, o seu conteúdo tem que ser transmitido por ali também. Então, basicamente é isso, a acessibilidade digital é isso. E por isso que acaba contemplando tudo. E aí você está diretamente envolvido com uma qualidade e excelência do seu produto também, né? Porque você promove a acessibilidade, você não está fazendo nada além do básico, mas por outro lado você também está promovendo uma qualidade maior do seu produto que vai ser possível ser consumido em qualquer lugar. Show de bola. E tem diferença, e se tem, qual é a diferença do design inclusivo com a acessibilidade digital? Ou acessibilidade, né? Tem essa diferença? Na verdade, assim, você pode classificar da seguinte forma: a acessibilidade digital é como eu acabei comentando, que ela engloba tudo. Então, você tem que disponibilizar o seu conteúdo para todas as pessoas. Como eu vou fazer isso? Uma das técnicas é trabalhando o design inclusivo. Então, aí você tem técnicas de código, você tem técnicas de planejamento, você tem boas práticas de descrição de imagens, você tem boas práticas para tudo que você for fazer relacionado à acessibilidade, e aí você começa a entrar especialmente em cada campo de atuação, e aí você tem os profissionais que estão envolvidos e cada um tem que conhecer a sua área. Se o cara trabalha com tecnologia e código, ele vai ter que conhecer muito de código semântico, de HTML semântico, para justamente desenvolver algo muito bem qualificado ali para ser adaptado, para ser consumido, na verdade, em qualquer ambiente. O designer, ele vai ter que olhar o design inclusivo, ele vai ter que se preocupar com isso. Tem um material que eu fiz a tradução, o designinclusivo.com, e esse material ele engloba 7 princípios básicos ali para o designer acabar atuando. Então, quando a gente está trabalhando com esses 7 princípios, por exemplo, o primeiro princípio, ele trata justamente de proporcionar uma experiência equivalente. Percebe que, assim, eu não estou proporcionando uma experiência igual para todas as pessoas. A experiência, ela é equivalente, de acordo com aquilo que ela está utilizando. Se a pessoa vai consumir um vídeo, aí aquele vídeo, a gente pode colocar legendas, a gente pode colocar audiodescrição, depois eu posso até separar e explicar exatamente o que é um dos termos, que é muito comum também as pessoas confundirem termos, achar que audiodescrição serve para descrição de imagem. Não, é uma coisa, cada coisa no seu lugar. Então, assim, no vídeo você pode ter legendas, você pode ter audiodescrição, você pode ter uma tradução em Libras, né, com uma pessoa fazendo a tradução. Esses 3 tipos de conteúdo adicional, eu estou justamente proporcionando uma experiência equivalente. A pessoa que precisa de Libras vai consumir o conteúdo. A pessoa que precisa de legenda vai consumir o conteúdo, e a pessoa que precisa de uma audiodescrição vai consumir o conteúdo, e a pessoa que não precisa nada disso pode desabilitar isso e assistir de uma forma sem que tenha esses itens adicionais. Então percebe que eu tive uma experiência equivalente ao assistir um vídeo para todas essas pessoas. E aí você também começa a entrar em práticas específicas. Por exemplo, não sei se você chegou a ver, se você tem alguns amigos surdos, eu tenho muitos, e eles criaram um meme brincando com essas lives que vem acontecendo, todos os artistas colocando a imagenzinha do tradutor para língua de sinais, para Libras, no caso, bem pequenininha, né? Então, esse meme. A galera começava a encher o saco, falava, pô,
que adianta botar o carinha pequenininho e eu não consigo saber qual é o gesto que ele está fazendo? Consequentemente, eu não consigo ter essa interpretação. Então, tudo isso é relacionado à experiência, tudo isso é relacionado a técnicas e boas práticas. Então, percebe, assim, aparente, ao mesmo tempo que é fácil você pensar em acessibilidade, é complicado você executar de uma forma que seja adequada para todos. Então, o design inclusivo seriam as técnicas para se aplicar para poder ter acessibilidade, digamos assim. Estou correto em falar ou mais ou menos? Não, tá certo. Só não diria que são as técnicas, porque não são o único tipo de técnica. O design inclusivo é mais um conceito. Tipo assim, conceitualmente eu preciso pensar na inclusão quando eu determino a experiência. E aí, quando eu trabalho com essa experiência ela vai ser através do uso da aplicação, do visual da aplicação, de diversos, como é composto, por exemplo, essa questão dos quadrinhos com os tradutores de Libras ali, se eles estão muito pequenos, essa experiência ela pode não estar agradável. Então, assim, tudo isso faz parte de um pensamento de design inclusivo. Aí, por exemplo, eu citei só o primeiro, né, dos princípios. Se a gente pegar os outros, falando rapidamente deles, que é o que está lá no site, proporcionar uma experiência equivalente, considerar a situação de uso. A pessoa ela pode estar usando o seu recurso em diversas situações específicas, e aí isso envolve, por exemplo, aquela questão de contraste, né? A galera se preocupa bastante com contraste de cores, eu vi que você postou algumas coisas aí de contraste, é isso mesmo. Só que não é só contraste que você precisa se preocupar, você tem que se preocupar em como o ambiente. Vou dar um exemplo bem claro, que não envolve diretamente pessoas com algum tipo de deficiência. Eu acredito que todo mundo, eu já passei por essa situação, acredito que boa parte das pessoas que devem estar ouvindo isso nesse momento já deve ter passado por algo parecido. Você está usando o celular num ambiente fechado, aí você vai para o ambiente aberto, bate a luz do sol no aparelho, aí ofusca a tela. Acontece isso aqui em casa, eu estou lá fora, naquele solzão, entro no meu quarto e nossa, é até ruim pro olho, né, por causa da pupila, né? Isso. Então, isso é assim, poxa, os aparelhos mais novos já possuem aquele recurso automático de identificar o ambiente e mudar a composição ali das luzes do seu aparelho. E ele vai se adaptar a um ambiente diferente. Mas para quem usa aparelhos mais antigos ou mais baratos, isso não vai ser de forma automática. A pessoa vai ter que mexer na mão. E aí que vem a questão. O layout que você está fazendo, ele está sendo propício a ser utilizado em qualquer tipo de ambiente. A gente traz até trazendo um pouco mais recente para uma discussão que fica mais palpável, os dark modes, né? Que a galera agora tá colocando em tudo que é lugar para você mudar para a versão mais escura. Mesma coisa, tipo, cara, se você não trabalha... Olho, cara, eu às vezes entro em algum site que é todo preto, eu até fiz isso no meu iPhone, né, tipo, coloquei ele todo preto para fazer até mesmo uma experiência comigo mesmo, e aí eu comecei a usar e para ler, porque eu leio bastante às vezes pelo celular, algum artigo, às vezes eu tô na cama mesmo, deitado ali com o celular, você pega e vai ler alguma coisa, não vai ir no computador para ler, você já tá deitado, só vai ler algum artigo, alguma coisa. E todo escuro, cara, ficou horrível, o olho cansa demais, pelo menos o meu cansa muito. E aí o que eu fiz? Eu voltei e deixei tudo branco mesmo para ler, porque é melhor ler com fundo branco. Não totalmente branco também, que tem essa questão também, muito branco também dá muito contraste, mas ele é melhor, prejudica menos a minha visão, pelo menos comigo foi assim a minha experiência. Não, perfeito. Tem alguns artigos, na verdade, que fala sobre essa questão, até uma questão científica, porque assim, o trabalho com cores é uma ciência de fato, nem todas as pessoas enxergam as cores de forma igual, tanto que você tem aqueles memes, qual é a cor do vestido, qual é a cor do tênis, né? Então, assim, isso é fato, nem todas as pessoas enxergam a cor de uma forma igual, mas existem vários artigos relacionando, principalmente tem um artigo muito legal, que eu compartilho com você, acho que depois você linka junto com o material para todos, que fala justamente essa questão do contraste e o peso que os padrões escuros, né, estão causando, mas por outro lado, para algumas pessoas ele é muito importante. Então assim, é sempre importante você dar a opção para as pessoas, e justamente é o quinto princípio, já dando até o spoiler, né, o quinto princípio do design inclusivo é o dar o controle.
e oferecer o quarto e o quinto princípio. O quarto é o dar o controle e o quinto oferecer escolha, porque, consequentemente, você tem que dar essa opção para as pessoas escolherem por conta própria a forma como elas querem navegar. Assim, você tem diversos controles. Hoje em dia também os sistemas operacionais eles auxiliam bastante, seja macOS, seja o Windows, seja Linux, todos eles possuem recursos em que o usuário pode ir lá e ter o próprio controle e configurações de cores, por exemplo. Mas, quando você coloca no seu conteúdo algum item desse tipo, também pode ajudar um bocado. Por exemplo, você já entrou no site de fontes do Google, fontes.google.com? Sim. Com certeza, tenho certeza. Se você olhar lá, tem um íconezinho para você fazer uma troca de cores, né? Você pode colocar o fundo branco, o fundo amarelo, e diversas opções. Então, assim, você vai testando desta forma. Auxilia bastante o processo aí para você fuçar. Você sempre tem que dar opção para o usuário. Mas tem uma coisa importante, aí já trazendo também uma outra questão aí dos princípios do design inclusivo. O sétimo princípio seria adicionar valor. Isso que eu estou fazendo, está adicionando valor de verdade para o usuário? Tipo, eu não estou simplesmente colocando recursos adicionais que ninguém vai utilizar? Porque é muito comum, né, você pensar, eu acho que isso aqui vai ser legal, vamos adicionar. Mas eu acho, está muito distante do que de fato vai ser utilizado. Então, cara, isso é exatamente o que aconteceu. Tem um amigo meu que tem uma empresa, né, e aí ele veio me pedir uma consultoria para essa parte de experiência. Ele estava fazendo todo o processo de um fluxo de pagamento com QR Code. E aí eu perguntei para ele, mas esse seu produto, os usuários que vão usar, eles vão usar sempre esse QR Code? Aí ele travou, ele falou, não sei. Eu falei, então, você está criando todo esse processo, todo esse fluxo de pagamento, sem ter feito uma pesquisa para saber se as pessoas vão usar. Às vezes você vai gastar muito esforço para fazer, para depois ninguém usar. Então, o que você pode fazer, se você tem interesse em testar se isso vai ser válido ou não, faz o mínimo possível, ele faz um MVP dessa solução que você imagina que possa as pessoas usarem, coloca para rodar antes de gastar todo esse esforço que você quer fazer para investir muito tempo, muito dinheiro, e depois as pessoas, os usuários, nem vão usar esse QR Code, vão só dar o cartão lá, né? E ele começou a fazer isso porque, para ele, fazia sentido, porque tinha medo de dar o cartão para passar. Ele preferia isso, mas é ele, né? Ele não sabe se a maioria das pessoas realmente vão fazer a mesma coisa que ele, né? Então, uma coisa é imaginar que todo mundo faz o que eu faço, e nem todo mundo faz o que eu faço. Você tocou num ponto legal, que é tipo assim, o uso, por exemplo, do QR Code. O QR Code, ele não é acessível para todas as pessoas. Tipo, uma pessoa cega, por exemplo, não vai conseguir apontar o celular, na verdade consegue, mas percebe o tamanho do esforço? Aí, isso eu passo lá direto no Itaú, né? Soluções que a gente poderia estar fazendo, ou mesmo outros eventos, quando o pessoal pergunta. No caso do QR Code específico, a gente tem que pensar sempre nas alternativas. Quais seriam essas alternativas? Por exemplo, o QR Code, para que ele serve? Basicamente, ele é um atalho para a pessoa acessar determinado conteúdo, ou um código, alguma coisa assim. Cara, junto com o QR Code em si, fornece junto a informação textual em algum espaço da sua tela. Por quê? Aquela informação textual vai servir para alguém que utiliza um leitor de telas, por exemplo, vai ler aquela informação, e o QR Code em si vai ser útil para quem consegue apontar o celular, ponto, está resolvido o problema. Então você está dando mais de uma opção para a pessoa. Você colocar só o código na tela, você está julgando que todos utilizarão aquele código. Né? Mas aí você tem aquela questão de que a pessoa não sabe o que é um QR Code, a pessoa que pode não conseguir utilizar o QR Code, então você tem que pensar em alternativas. Basicamente, esse é o foco do design inclusivo. Você tem várias opções, você dá a escolha para o usuário, essa questão de adicionar valor, também, um dos exemplos que eu cito que está no site, é um bom exemplo e que ilustra muito bem. Até há pouco tempo, quer dizer, acho que nem tão pouco tempo assim, a gente tinha os campos de senha e eu não tinha aquela opção de exibir ou ocultar a senha, né? Alguém acabou adicionando aquele recurso, exibir e ocultar a senha. Só que até alguém
adicionar aquele recurso, que eu não sei necessariamente quem foi, inclusive Parabéns se você... essa pessoa. Parabéns pra essa pessoa, se você... Eu já dei uma pesquisada para tentar achar a origem, mas eu não consegui. Se você conseguir achar alguma coisa assim, me passa, por favor, que eu acho bem legal entender a história do porquê as pessoas criam determinados recursos, eu acho sempre muito válido. E assim, esse recurso, aparentemente ele resolve aparentemente não, na verdade ele resolve a questão de quem não está vendo ali a sua senha, clica no botãozinho, viu a senha, putz, ela tá certa, o problema não é na senha, o problema é alguma coisa assim. Ou também para o usuário que utiliza um leitor de telas. Para quem utiliza um leitor de telas, aquela informação do campo, ela é lida como asterisco, 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 ou bolinha, 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 de acordo com o símbolo que está ali. A partir do momento que ele clica para visualizar, ele vai ouvir exatamente a senha. Então, ou seja, vai ajudar também uma pessoa com algum tipo de deficiência visual que só está ouvindo a informação. Aquilo adicionou valor para o campo de senha, um simples campo de senha. Então é isso que a gente tem que pensar como adicionar valor. O que eu estou fazendo realmente vai ajudar as pessoas? Ou vai contribuir? Ou o que eu estou fazendo só vai tomar tempo do time e vai atrasar a sprint, né? Então é quase isso que a gente tem que pensar e onerar aí essas questões. Eu acho que a gente foi falando meio fora de ordem os itens, os princípios do design inclusivo, né? Mas um último item aqui que é relacionado a tudo isso, aliás, 2 itens que faltam, que é o priorizar o conteúdo, ou seja, aí a gente entra naqueles conceitos de content first, né, tipo, pensar no conteúdo. Eu sempre brinco para os designers, assim, no geral, seja lá dentro do Itaú ou fora. Cara, o layout que você está fazendo, se você arrancar este layout, você consegue vender o seu produto da mesma forma? Só com o texto? Será que se eu colocar só o texto, sem layout, sem as caixinhas, sem a bordinha arredondada, sem tudo que está aí, só a arquitetura de informação de conteúdo, você consegue vender o produto da mesma forma? Se você conseguir vender o seu produto só com o texto, perfeito, você já está no caminho certo, você está no caminho ideal. O layout, ele é um suporte visual. Layout também, eu comecei a trabalhar nesses últimos projetos, a só desenvolver na hora quando eu tenho que fazer a parte de UI, só fazer quando tem conteúdo pronto. Eu parei de usar Lorem Ipsum, porque perfeito. Perde muito tempo, cara. Perfeito, é isso aí. Você pensa tudo numa estrutura de um conteúdo que não é real, sabe? E aí eu falei assim, não, aí o pessoal até fala, não, mas tem que começar o layout. O cara fala, não vou começar, desculpa, não vou começar, eu brigo. Eu falo, só vou começar a hora que vocês definirem o conteúdo dessa página que vocês querem colocar. Porque senão vai perder tempo de eu fazer todo um layout estruturado de um conteúdo que não existe, que sai da minha cabeça, para depois vocês mudarem ou tentar encaixar um conteúdo dentro do layout que eu fiz, que é pior ainda, né? Tipo, igual aí chega nessa questão que você falou. Aí arranca o layout, deixa o texto e não vende nada. Cara, é assim, é simples as coisas. Se você parar para analisar, por que existe o UX Writing? Que existe a figura do UX Writing hoje em dia? Porque justamente você precisa dar foco nesses conteúdos. Por que a gente falava, por que o SEO focava muito em conteúdo? Foca muito em conteúdo, né? Quando eu estou trabalhando com a indexação dos conteúdos para mecanismos de busca, para quem não sabe o que é SEO, caso não tenha alguém que saiba, mas basicamente assim, você tem que trabalhar a questão do seu conteúdo e a arquitetura de informação. E aí o que acontece? Se você pensar desta forma, associando tudo isso, que aí eu já linko tudo, o último item que faltou falar dos princípios seria o ser consistente. Porque eu preciso manter também uma consistência de navegação pelos meus conteúdos, tanto de interpretação de elementos que estão em tela. Por exemplo, eu não posso ter um carrossel que funciona de um jeito na página A e um carrossel que funciona de outro jeito na página B, sendo que eles estão meio produzindo o mesmo conteúdo, estou no mesmo ambiente. Isso acaba atrapalhando a navegação do usuário, entendendo. Na verdade, você não deveria usar carrossel, mas já a gente fala sobre isso também. Mas aí você mantendo todo... Carrossel resolve muitos problemas, ainda mais para mobile, cara. A gente não tem espaço para desenhar na tela, tem que colocar um monte de coisa, a gente fala que bota um carrossel, resolve o problema. Mas eu já vou falar por que a gente não deve usar carrossel. Peraí, segura aí que eu já vou falar. Guarda essa. Aí o que acontece? Você tem você junta todos os cenários e todos os contextos, aí você tem content first, você tem a questão de trabalhar a arquitetura de informação adequada para o seu conteúdo, você não trabalhar com Lorem Ipsum e sim o conteúdo final de fato, mobile first.
né? Mobile First, de certa forma, ele tá ali junto com Content First. Content First eu estou focando no meu conteúdo, Mobile First eu estou focando naquilo que é importante para ser apresentado. E aí, quando eu tenho uma visualização do mesmo conteúdo no desktop, eu vou inserindo outras informações. Que aí, se você pegar todos esses contextos, você consegue associar tudo com a acessibilidade. Porque aí fica fácil você compreender o que você precisa focar na acessibilidade. A acessibilidade tem regras e boas práticas, que é a WCAG, daqui a pouco a gente fala também sobre isso, mas antes da WCAG você tem alguns conceitos pré-definidos e alguma preparação para você fazer. E percebem que tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está falando, a gente está focando aonde? No conteúdo. A gente não está focando em código, né, em técnicas, eu estou focando no conteúdo. Como é que eu vou disponibilizar meu conteúdo para as pessoas? E então é isso que é o foco principal da acessibilidade. Eu pensar justamente nessa base que normalmente é onde o designer peca. O designer peca quando vai pensar o seu layout final e não está pensando nessas estruturas, porque aí o que vai acontecer? Quando vai pensar na acessibilidade, putz, eu vou ter que refazer isso. Aí que é o custo, né? Porque eu vou ter que refatorar qualquer coisa que você tenha que refazer. Então, e falando exatamente sobre essa questão de custo. Por exemplo, a gente já falou de tantos assuntos, você falou sobre todos os tópicos aí do design inclusivo. Para uma empresa pensar em tudo isso, investir um tempo, tudo isso não fica caro? Será que é por isso que às vezes as empresas, elas... ou é um mito isso falar que fica caro? Vamos apelar agora para a galera se fica caro, se não é caro, porque, cara, tudo que você falou é bastante passos, bastantes observações que a gente tem que fazer quando vai construir um produto digital, não sair fazendo na doida. E tudo isso demanda um tempo, tá, um estudo para você implementar isso. E aí, no final, não fica custoso e por isso que a galera não está investindo nisso? Será? Ou não? É um mito isso? Cara, é um mito e eu vou falar por que é um mito. O que acontece? Vamos lá. No meu Twitter, tem uma frase que eu deixei fixa. O meu tweet fixo, ele é uma frase que eu coloquei e a frase é a seguinte, eu vou até ler essa daqui para você. Ó. Aplicar acessibilidade em sites e aplicativos é como voltar ao passado e criar as coisas como elas sempre deveriam ter sido criadas. Uma vez construída a base, podemos melhorar significativamente suas experiências. Por que eu digo isso? Porque, assim, tudo que envolve problemas de acessibilidade hoje está sendo comum as pessoas encontrarem problemas de acessibilidade. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo testes de acessibilidade porque precisam ter os seus produtos digitais acessíveis e inclusivos. Uma coisa leva a outra. É tipo o Covid. Por exemplo, você não consegue o coronavírus. Enquanto você não realizar muitos testes, você não sabe exatamente se as pessoas estão com ele ou não. Então, se você fazer um comparativo com o site e os problemas de acessibilidade, é isso. Enquanto eu não fizer testes para saber se meu site está acessível, eu não vou saber o que está com problema e como que eu posso resolver o problema. A partir do momento que você começa a fazer esse tipo de teste, você começa a levantar os problemas. E aonde estão os problemas? No item relacionado a código, boa parte dos problemas relacionados a código são o quê? Um código mal feito. Uma semântica de código, um HTML ruim. E o que é interessante? Do desenvolvedor. Então, não tem culpa, todo mundo tem culpa, mas aí, falando especificamente do desenvolvedor, a culpa dele é isso. Ele não teve um código adequado. E eu posso dizer, até por outras palavras que não somente as minhas, por exemplo, o próprio pessoal do W3C retweetou recentemente um tweet, boa, né? Falando justamente dessa questão. E até num dos meus últimos posts do Instagram, eu acabei falando sobre isso, na verdade eu copiei a telinha deles, né, justamente porque eram os problemas que estavam sendo relatados ali. E o tweet era basicamente esse aqui. Nós não temos um problema de acessibilidade, nós temos um problema de falta de conhecimento básico em HTML. Grande parte dos problemas de acessibilidade encontrados durante inspeções ou testes, né, vem de marcação HTML ruim. Isso é uma percepção que quem trabalha com desenvolvimento já sabe. Tipo, eu dou alguns cursos também, inclusive dentro do Itaú, de front-end.
E quando eu vou dar os cursos de front-end, eu mostro exatamente coisas que normalmente pecam. E o desenvolvedor peca nessa parte, por quê? Porque não entende de semântica de código. O HTML é uma linguagem que não é de programação. É bem importante frisar isso, é uma linguagem de marcação, e por esse mesmo motivo, os desenvolvedores subestimam demais a linguagem. HTML, ele é simples e ao mesmo tempo complexo. Ele é simples, mas não simplório. Então, assim, ele é simples de você entender, simples de você aplicar, mas você precisa... Cada tag existente tem uma semântica. Tipo assim, no HTML a gente quer colocar uma div dentro de um A, mesmo não sendo recomendado, né, fazer isso, a gente pode pôr, e às vezes funciona, e você faz umas gambiarras lá, por aceitar tudo isso aí, então vai embora, vai soltando as tags lá e só vai. Você tocou no ponto certo, ela funciona visualmente falando. Aí que entra a questão. Que nem eu falo assim, cara, você quer puxar toda a capivara do site para saber se tá válido ou não, se tá um código legal ou não, roda um leitor de telas nele. O leitor de telas, ele não enxerga layout. É igual o Google, quando vai indexar um conteúdo. O Google é o maior deficiente visual existente se você fazer um comparativo de tecnologia. Ele não está enxergando layout, o Google está enxergando a sua arquitetura, código semântico e conteúdo. O leitor de telas, ele está enxergando sua arquitetura, código semântico e conteúdo. Ele não está enxergando seu layout. E aí o que acontece? Quando chega uma tela num leitor de telas e você não consegue ouvir adequadamente, consequentemente você tem um problema de código. Mas qual foi o causador desse problema? Um código mal feito pelo desenvolvedor. Isso é o relacionamento, na verdade, do código. Esse é o problema do desenvolvedor, né? Não é só ele o responsável por uma aplicação acessível. O designer, ele peca quando ele não está pensando inclusivamente ele só está pensando no visual. Mas ele precisa pensar também como que ele vai ouvir aquela informação. A pergunta que o designer deveria fazer quando está fazendo ali um layout, por exemplo, seria o seguinte: cara, como eu vou ouvir esse conteúdo caso eu não esteja enxergando ele? É simples, tipo... se você começa a se questionar por esse ponto de vista, fica fácil você chegar a algumas conclusões. Você fala assim, cara, essa interação que eu fiz aqui é bem complexa. Aí vamos pensar no carrossel. Associar um pouquinho com a WCAG. A WCAG tem um dos critérios, tem 78 critérios atualmente, né? Eu posso até explicar já como eles funcionam, basicamente, mas alguns critérios são bem específicos mesmo. Existe um chamado gestos de acionamento. Esse gestos de acionamento, ele diz o seguinte: nenhuma funcionalidade deveria funcionar com uma movimentação complexa. E o que seria uma movimentação complexa? Basicamente, sabe quando você utiliza o swipe no celular, ali, arrastar para a direita, arrastar para a esquerda e tal, e aí às vezes você cria funcionalidades que dependem desse swipe. O que acontece? A partir do momento que eu habilito o leitor de telas no celular, o swipe não funciona mais como você utilizaria de uma forma comum. Você tem um comportamento diferente de uso. Consequentemente, você não vai conseguir ter as mesmas funcionalidades. Vou dar um exemplo bem claro aqui para ficar mais ilustrado aí para as pessoas. Pensem no Gmail. O Gmail, acho que todo mundo deve usar, né? O Gmail, ou quase todo mundo, pelo menos. O Gmail, você tem ali as mensagens. Aí, se você arrastar para a direita, você tem uma funcionalidade. Se você arrastar para a esquerda, você tem outra funcionalidade, que é tipo, ou pode ser excluir, pode ser repassar a mensagem. Você configura, ela é customizada. Você vai lá nas configurações, você configura o que vai acontecer quando eu arrastar para a direita, o que vai acontecer quando eu arrastar para a direita. Beleza. Se eu habilitar um leitor de telas, essas funções de arrastar para a direita e arrastar para a esquerda deixam de existir. Eu não consigo mais utilizar deste jeito. Mas, por outro lado, essas funções, elas estão disponíveis em outras formas de navegação. Não é que não podemos usar carrossel, temos que usar do jeito correto, digamos assim. Isso, peraí, calma que eu vou chegar no carrossel. Eu tô exemplificando para chegar nele. Estou exemplificando para chegar nele. Aí o que acontece? Você sempre tem que pensar em alternativas de uso. A pessoa sempre tem que ter mais de uma forma para executar uma ação ou chegar a um determinado conteúdo. Isso é o ponto principal da acessibilidade, e aí você começa a trabalhar de forma inclusiva. Por quê? Porque o usuário por exemplo, um usuário pode usar uma busca. O outro não gosta de usar busca, ele vai pelo menu.
Então, assim, você tem duas formas de navegação, mas as duas chegam no mesmo resultado. Só que cada usuário prefere só de um jeito. Então, o ponto primário da acessibilidade é você dar essas opções. E aí, essa interação com o Gmail, eu estou dando opções. E o Gmail, ele sabe disso, então o pessoal do Google sabe disso, então ele colocou funções do arrastar para a direita e à esquerda, que são funções que já existem de outra forma, simples assim. Então, se eu não tenho aquela opção, eu vou conseguir usar do mesmo jeito, não vai me atrapalhar em nada. Agora, chegamos ao carrossel. O carrossel que é tão lindo, o carrossel resolve todos os problemas, Marcelo. resolve. Mais, né? Ou criam mais, né? Então, esse é o ponto. O carrossel, ele resolve um problema e eu concordo com você que você tem muitas informações ali na tela e, de fato, é uma forma de você juntar, agrupar tudo. Ele precisa ser muito bem construído. Para você, não significa que ele não deve ser construído, veja bem, ele precisa ser muito bem construído e este é o problema principal, por quê? Ele não é um elemento natural de HTML, como um radio button, um título de nível 1, ele não é um elemento natural, ele é um elemento que precisa ser construído, e nessa construção, cada desenvolvedor vai construir do seu jeito. Então, você tem boas práticas, se você tem algumas questões semânticas para você seguir em afins. Esse é o primeiro ponto. Só que aí você tem uma questão de que, como é o comportamento do usuário que utiliza um carrossel? Aí, o swipe, ele deixa de existir. Então, normalmente eu tenho que ter também as setinhas próximo e anterior, ou então os iconezinhos abaixo que simulam a paginação do próprio carrossel. Só que aí a gente começa a entrar em outras complicações, justamente devido ao tamanho reduzido da tela, aquela paginaçãozinha ali embaixo, eu tenho um tamanho de área mínimo clicável não suficiente. Você percebe? Isso. Aperta o 2, aperta o 4, aperta o tudo, já virou um regaço. Cara, é assim, o ponto resumindo toda a história, porque se eu for falar de carrossel aqui, a gente vai ficar o tempo inteiro falando sobre carrossel, e realmente o carrossel, só ele sozinho, dá um conteúdo muito extenso para você trabalhar, porque você está focando aonde? No design de interação. Esse design de interação, ele não é só por toque, não é só por mouse, ele acontece de outras formas. O usuário pode utilizar a voz, o usuário pode utilizar gestos, o usuário pode utilizar uma série de outras questões. Então você tem que adaptar. E aí que vem a complexidade. Vou dar benchmarks de mercado que eliminaram seus carrosséis. E depois você pode testar uma empresa pequena de companhia aérea chamada American Airlines. Se você entrar no site da American Airlines, no desktop, você vai ver um carrosselzão lá, bonitão. Se você navegar por teclado nesse carrossel, o site deles é aa.com.br. Se você acessar esse site por teclado, por exemplo, dando tab, você vai ver que a navegação por carrossel tem duas interações principais. Primeiro, que esse é um carrossel automático e ele vai rotacionando sozinho. Quando você chega por tab, você vai ver que tem um playzinho, e esse playzinho vira um pause. E aí o que acontece? Ao contrário, na verdade, é um pause, e esse pause vira um play. A partir do momento que você navega com o teclado, ele identifica isso, o carrossel para de exibir, ter a rotatividade automática. E aí você consegue manipular pelo item anterior e item próximo com uma navegação muito bem adequada e funcional por teclado. Então, tanto por mouse por teclado vai funcionar de uma forma adequada. Legal. Se você acessar esse site no celular, aa.com.br no celular, ele vai exibir o conteúdo responsivo dele no celular, consequentemente, e você vai perceber o seguinte, não existe carrossel no mobile. Então, a versão do mobile, eles eliminaram o carrossel. Por quê? Porque eles sabem que o carrossel é um elemento de interação complicado. E o que eles fizeram, então? Eles pegaram o conteúdo, todo o conteúdo deles é baseado em cliques. Aí eu falei assim, pô, legal, eles têm um aplicativo, deixa eu baixar o aplicativo deles. Baixei o aplicativo da American Airlines. O que acontece no aplicativo? Não tem carrossel. Por quê? Porque o aplicativo inteiro é baseado em toques simples e gestos simples, justamente pensando na acessibilidade do seu conteúdo. Isso aí, faz o teste aí depois você pode até comentar. E o que é legal é que é o seguinte, as companhias aéreas no geral são tidas como sites ruins de navegação.
né? Elas vêm trabalhando essa questão, mas a American Airlines foi a primeira que eu vi trabalhando de uma forma efetiva, com uma boa acessibilidade na prática. Agora vamos para um outro benchmark um pouquinho menos conhecido. Você já ouviu falar de uma tal de Amazon? Ó, a Amazon, quase não, né? A Amazon é o maior e-commerce do mundo, cara. Se o maior e-commerce do mundo eliminou os carrosséis dele, por que você continua utilizando no seu produto, entendeu? Essa é a questão. E aí, se você entrar no site da Amazon no desktop, você vai ter também os carrosséis funcionando de forma com o teclado e por mouse. Agora, se você acessar amazon.com.br no browser do mobile, você vai ver que não existe carrosséis. O que eles fazem ali? O primeiro item do carrossel, que normalmente é o mais importante, é o que fica disponível no site do mobile. Os demais não aparecem. E se você pegar o aplicativo, mesma coisa. No aplicativo não há os carrosséis também. Sempre é exibido somente uma oferta. E se tiver que exibir duas ou mais, eles exibem uma embaixo da outra no aplicativo. Eu dei 2 exemplos práticos do porquê. E, poxa, eu tenho certeza que essas mudanças, eles fizeram, do porte dessas empresas, eu não tenho acesso, eu não consegui conversar com pessoas que tiveram a interação diretamente nesses produtos, né? Mas eu tenho certeza que isso foi feito baseado em testes. E eu tenho certeza que eles têm métricas muito poderosas com relação a isso também. Senão eles com certeza já teriam alterado essas opções ou teriam mantido os carrosséis. Com certeza, não vão sair tomando qualquer tipo de decisão, vou tirar o carrossel porque agora eu quero tirar o carrossel, vou pôr o carrossel porque eu quero pôr o carrossel, né? Cada elemento que a gente põe ali na tela, seja para o mobile ou para o desktop, tem que ser tomado como uma decisão para qual experiência vai gerar para o usuário ali que vai estar usando aquele produto, né? E por que você acha, Marcelo, que, por exemplo, tudo isso que a gente está falando, que você está comentando aí, tudo isso é super importante. Aqui no Brasil a gente tem até lei, né, que obriga os sites a serem acessíveis e tudo, e porque mesmo assim é pouco os sites que são acessíveis. Você ainda fez um post lá, colocou que é 2%, né, parece que é do mundo inteiro só que tem esses produtos digitais acessíveis, cara. Tipo, isso é muito pouco, e aqui no Brasil a gente tem uma lei e que, tipo, será que é porque não tem fiscalização? Será que é porque o pessoal acha que é caro? Será que é porque precisa começar uma cultura de acessibilidade dentro da empresa, junto com essa cultura que precisa começar de experiência do usuário, de pensar realmente na experiência de quem está usando o seu produto, e não focar tanto, né, que eu percebo as empresas focando em ganhar dinheiro, e horas que elas começarem a observar que fazendo tudo isso, né, pensando na acessibilidade, pensando na experiência do usuário, o dinheiro vai ser uma consequência das coisas bem feitas que elas vão entregar. Você acredita que é por causa disso? Como que você vê isso aqui no Brasil, né, com essa lei? Como que você enxerga isso atualmente? Boa, eu vou tentar separar também por etapas aí, porque você me lembrou também um negócio relacionado ao custo lá, da questão de aumentar custos nos projetos e tudo mais. Só fazendo um paralelo a isso, o aumento do custo está, na verdade, no aumento da capacitação do seu time. E o que acontece? Você não está aumentando o custo de um produto para aplicar acessibilidade. Você está acrescentando custos porque você precisa capacitar seu time. E quando você fala de capacitação, esse custo deixa de ser custo e passa a ser investimento. Porque é um investimento no próprio time. E aí você tocou num ponto legal também, que é essa questão da visibilidade. Eu faço um paralelo com acessibilidade e o retorno que eu tenho com SEO também. O primeiro ponto que é o seguinte, o retorno, ele não se dá apenas por retorno financeiro, dinheiro. Ele se dá por retorno positivo perante a sociedade, ele se dá por propósito, ele se dá por uma qualidade melhor e eficiência do seu produto. O retorno, ele se dá de diversas formas. Claro, e algumas dessas formas fica muito difícil você ter algo palpável. E esse é o grande problema, porque a área de negócios, normalmente, ele quer alguma coisa palpável. Ele quer alguma coisa ali que é um número, a métrica de eficiência, é o valor que eu ganhei. Só que aí é o paralelo que eu faço com o SEO.
Quando qualquer um que já tenha trabalhado com SEO sabe que você não tem um resultado a curto prazo. Eu estou focando no SEO na indexação orgânica, porque os posts patrocinados você paga lá e aparece, beleza. Mas quando você fala de indexação orgânica, tem uma série de fatores. Então, é um trabalho contínuo e é um trabalho que vai demorar e é médio e longo prazo que você vai obter retorno. Com acessibilidade não é diferente, não é algo que você vai obter uma visibilidade. Em alguns casos, você obtém uma visibilidade muito rápida, né, de eficiência do seu produto que está sendo muito mais simples de ser usado. Vou dar um exemplo prático aqui. O vídeo que o Nielsen publicou falando do Covid, como os UXers conseguiriam ajudar as pessoas com relação ao momento atual da Covid. Temos muitas pessoas idosas hoje que foram isoladas das pessoas que provavelmente os ajudavam a utilizar sites, aplicativos e tudo mais. E essas pessoas, por conta do isolamento, podem estar tendo algum tipo de dificuldade. Será que seu produto ou serviço está tão simples de usar que essas pessoas possuem autonomia de uso? Então, assim, se você começar a relacionar todas essas questões, cara, vai muito longe, a acessibilidade vai muito longe, contempla todos esses fatos. Agora, respondendo diretamente à questão que você falou da porcentagem de sites, né? Quem publicou esse estudo recentemente foi o pessoal do Movimento Web, do Movimento Web para Todos. É bem legal o site deles, mwpt.com.br, tem uma série de informações. E o que é legal da pesquisa que eles fizeram? Eles simplesmente fizeram um apanhado eles fizeram também uma parceria com, se eu não me engano, Big Data Corp. É isso mesmo, Big Data Corp, eles fizeram a parceria com eles para justamente colher dados. Então, eles pegaram os dados do NIC-BR, que é quem cuida dos registros, o registro.br, pegaram todos os sites do Brasil com o domínio.br, não necessariamente todos os sites do Brasil, os domínios ali .br, eles fizeram um filtro para eliminar os sites que não estavam sendo populados por determinado X período. Então, eles só pegaram sites de fato ativos, que deu um total de 14 milhões de sites. A partir desses sites, eles rodaram um script de validação e eles captaram uma série de erros. E aí identificou que menos de 1% do site, para ser mais exato, 0,74% dos sites tem uma acessibilidade adequada. O restante tem alguma falha no processo. Só que aí tem aí o dado que você falou, na verdade, os 2% são do mundo. A WebAIM é uma instituição sem fins lucrativos e eles são uma puta de uma referência de acessibilidade. Tem muito material lá e recomendo as pessoas entrarem no site deles para pegar arquivos. Eu vi esses dias que você estava mostrando uma ferramenta de contraste e essa ferramenta, se eu não me engano, estava no Patiello Group. O Patiello Group, junto com a WebAIM e junto com a DQE, são as 3 principais fornecedoras de conteúdo para acessibilidade e tem uma série de artigos e é muito legal você pegar os conteúdos deles. E a WebAIM fez uma pesquisa com os 1 milhão de sites mais visitados. Aí eles fizeram uma métrica com o Web Page Rank, com mais alguns outros órgãos que eu não lembro quais são agora, mas juntou tudo, pegou as 1 milhão de páginas mais acessadas. Com essas 1 milhão de páginas acessadas, eles também fizeram esse teste, semelhante ao teste aqui no Brasil. Mas, na verdade, esse teste já é mais antigo. Eles fazem há alguns anos e anualmente eles fazem. E, pelos dados deles, exatamente 2%, é 1,98%, alguma coisa assim. 2% não possui barreiras no seu conteúdo de acesso. 98% dos sites tem algum tipo de barreira. Cara, é muita coisa, se você parar para analisar. Só que aí que entra a questão, por que esses sites têm barreiras? E quais são essas barreiras? Eu vou até dar um complemento de outro post que eu fiz, por quê? Porque esses são problemas que eu consigo identificar com testes automatizados. Eu pego um plugin e roda no site, esse plugin vai me mostrar quais são os problemas que tem no site. Show! Já sei quais são, vou direcionar para a minha equipe e vou resolver o problema. Só que aí você está resolvendo o problema técnico, né? Além do técnico, eu tenho a semântica, que é o que a gente estava falando. A semântica não, a interação, o design de interação, a usabilidade, a arquitetura de informação, o conteúdo, e isso é papel do designer. A parte técnica é o problema do desenvolvedor, que representa uns 35% no máximo do que todo um site precisa para ser acessível. Os 65% restante é culpa, literalmente, ali de quem planejou. E aí entra conteudistas, designers, arquitetos de informação,
UXers. Então entra todo esse grupo que precisa pensar nessas interações aí. E aí isso traz essa questão de quem é a culpa, né? Ou por que a gente tem esses problemas. A gente tem esses problemas simplesmente por isso. Porque desde o planejamento não foi se pensado na acessibilidade, o cara pensou só no visual, como que ele ia ser transmitido. Mas a gente tem uma lei aqui no Brasil, né? E mesmo, será que não tem fiscalização? O problema da lei é o seguinte, a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já está valendo já desde 2016, fevereiro de 2016, ela foi publicada no Diário Oficial em 2015, começou a valer a partir de fevereiro de 2016. A questão da legislação é a seguinte, ela contempla tudo de acessibilidade, meios físicos, meios digitais, mas o artigo 63 da LBI, para quem quiser ler lá a LBI, pode ir direto no artigo 63. Ele trata justamente de questões relacionadas a conteúdos digitais. Qualquer empresa com sede nacional, obrigatoriamente tem que ter o seu conteúdo acessível para todas as pessoas, inclusive pessoas com algum tipo de deficiência, seguindo boas práticas internacionais, que quais são? A WCAG. Isso é o que diz a legislação de forma resumida. E aí o que acontece? As pessoas não seguem por dois motivos. O principal deles é falta de fiscalização, o Ministério Público não tem braço de fato para fazer uma validação, e o segundo, que eu acho que é endêmico à população geral, que é o fato de que a gente não tem uma cultura de processar. Por exemplo, a LGPD vai entrar em vigor, né? Era para ter entrado, mas vai adiar para o ano que vem por causa da pandemia que a gente está. Mas eu observo que o pessoal está dando tanta atenção para o LGPD. Ah, mas tem um motivo. Mas será que é porque vai doer no bolso? E já o assunto não dói no bolso das empresas? Porque, pô, é algo também que é importante, né? Tipo, um não vai anular o outro, você não tem que dar atenção igual para... Porque a acessibilidade também tem uma lei, já está aí, já está em vigor, e, sabe, e a gente acaba, às vezes, negligenciando isso, né, não dando tanta atenção como deveria, né, e às vezes a gente, igual você falou, e aí tem os idosos, poxa, eu tenho a minha avó lá, né, tipo, é claro que a minha avó nem sabe usar celular, mas tem minha mãe, que ela tem mais de 50 anos, ela ainda não está idosa, mas ela já é uma pessoa mais de idade. E mesmo assim, ela acessa o celular, tem coisas que ela não consegue, tem coisas que ela acha difícil, por exemplo, tirar uma segunda via do celular dela, do plano celular dela, ela acha complicado, e eu tenho que tirar para ela, porque é difícil ela usar lá, ela acha que é complexo, sabe, é muitos passos, então as pessoas não pensam nesses porquê, nessas experiências que as pessoas de fato estão tendo, né, e isso eu fico às vezes até pensando, né? Nossa, por que será? E aí eu acho que é esse lance, né, de não doer no bolso, porque o LGPD a galera tá dando atenção, pelo menos eu observo nas redes sociais, na internet, tudo, o pessoal falando mais sobre isso e falando menos de acessibilidade, cara. Então, na verdade, assim, é as duas pontas aí. A LGPD, ela é tão complexa e tão útil quanto as questões relacionadas à acessibilidade. A questão que você já tocou, você já respondeu. A LGPD, ela está mexendo diretamente com a privacidade das pessoas, também principalmente falando, né, com proteção às informações. E isso fica evidente nas discussões de que isso está afetando todas as pessoas. Isso vai afetar diretamente as pessoas. A acessibilidade não é algo que afeta diretamente, ela afeta todas as pessoas, mas é algo que a pessoa só percebe que precisa quando vai usar. Então, por exemplo, eu posso ficar temporariamente com algum tipo de deficiência, um braço engessado, por exemplo, por 2 meses. Enquanto eu estou com o braço engessado, eu não vou conseguir usar meu mouse. Enquanto eu não consigo usar meu mouse, para eu manter minha autonomia, eu vou precisar navegar por teclado. Na hora que eu começar a navegar por teclado, que eu vou enxergar o tamanho do problema. Porque eu estou precisando daquilo naquele momento e aquilo não está me atendendo. Então, enquanto as pessoas não precisam, não é visível, a pessoa acha que aquilo não é importante. Então, a LGPD já é diferente por conta disso, porque a LGPD está direto, né, é algo que vai afetar diretamente as pessoas. Então, por isso que você tem essa percepção, e é uma percepção real e é o que acontece de verdade. Mas as duas têm a sua importância. O problema é que uma está afetando diretamente, a outra ela vai afetar a quem já precisa ou quando você precisar. É tipo aquele negócio de você
lembrar de coisas só quando precisa. É literalmente isso. Entendeu? Marcelo, esse assunto de acessibilidade é incrível. A gente vai ter que encerrar por aqui, por causa que a gente já, como se diz, extrapolando no tempo aí. Eu tinha outras perguntas para eu fazer, mas a gente vai deixar para um próximo episódio aí. Então, com certeza vai ter a parte 2 aí de acessibilidade digital, porque é um assunto muito legal e é extenso, é muita informação, é muito conteúdo valioso que você passou para a gente aqui hoje nesse bate-papo. E só que antes de encerrar, deixa uma dica de algum artigo, ou algum livro, ou os cursos que você dá pela Mergo também, que é muito interessante o pessoal, às vezes, que não conhece, conhecer. Eu gosto bastante da Mergo, já fiz curso lá, vou fazer mais curso. Fala pra galera assim, eu quero começar, por onde eu vou? Além de seguir você também nas redes sociais, né, que você tá postando conteúdo agora bacana, já tem alguns artigos que você escreve. Olha, os artigos do Marcelo é grande, mas vale a pena ler, porque é um conteúdo muitíssimo rico lá. Só falando dos artigos, assim, eu coloquei uma premissa para mim mesmo, né, porque eu acho ruim quando você tem um artigo superficial, quando você embala no tema ali, de repente acaba. Então, eu falo assim, cara, se eu vou escrever algo que vai ficar ali meio que para posteridade, vamos escrever algo mais completo. Demora muito mais, obviamente, para eu escrever um artigo mais completo daquela forma, mas eu acho que a informação fica mais rica para todos, né? E também serve para mim de aprendizado. Isso fica a dica também para as pessoas, cara, escrevam coisas, né? Eu já vi muitas pessoas falarem, mas eu não tenho um público. Cara, não é questão de não ter público, escreva um artigo, esse artigo, se ele for bom o suficiente, as pessoas vão chegar nesse conteúdo de alguma forma, primeiro ponto é isso, e o segundo, porque alguém vai ler seu conteúdo, isso é fato, uma pessoa que seja vai ler, e se essa pessoa compartilhar, já começa uma bola ali, e se ele for um artigo muito bom, tenha certeza, ele vai ser compartilhado. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, assim, mesmo que as pessoas não leiam, utilize essa forma de escrita para aprendizado próprio, porque quando você está escrevendo, isso te força a pesquisar coisas. Então, ao pesquisar coisas, você aprende coisas. Então, uma coisa puxa a outra. Então, isso é fundamental. Com relação a curso, você já deu o comentário, eu realmente tenho uma turma junto com a Thalita Pagani, lá na Mergo. A gente tem 12 horas de treinamento, o nosso foco não é código, o nosso foco é no planejamento, em coisas que você precisa pensar em como começar, justamente essa questão que o Luan comentou, como que eu começo a pensar essa acessibilidade, como eu aplico no dia a dia, como que eu faço os processos. Lá no Itaú, por exemplo, a gente tem um modelo de especificar funcionalidades pensando no design de interação. Então, no curso, a gente mostra como as pessoas devem especificar os seus projetos justamente antes de chegar na mão do desenvolvedor. Porque tem sempre uma questão uma briga, entre aspas, assim, o desenvolvedor não recebe uma documentação adequada, o designer não escreve uma documentação adequada porque não tem o conhecimento do que precisa ser feito. Então, a gente foca muito nisso, no planejamento estratégico, de como a pessoa precisa aplicar na prática, de fato. A parte do código a gente não entra porque o código ali é o papel do desenvolvedor. A gente sempre fala que assim, o designer precisa entender um pouquinho justamente para saber como que vai ser aplicado ou para facilitar a vida da pessoa. Mas o seu foco principal é design de interação, arquitetura de informação. Isso é o que a gente acaba passando no curso a respeito disso. Dos conteúdos que você tem na internet, você tem muita coisa rica. Independentemente de ser livro, hoje em dia você tem muita coisa escrita. Como sempre, o mais difícil é você separar, né, o que realmente é um conteúdo útil e válido. A única coisa que eu peço para vocês é não se concentrem naquelas dicas rápidas do tipo 7 dicas rápidas que todo designer precisa saber sobre acessibilidade. Porque o que acontece? Você pode até estudar, mas se aprofunda. Porque se você ficar só naquela informação, vai ser superficial e você não vai atender. Foquem na WCAG principalmente. A WCAG é o que você precisa estar entendendo, e tem outra, a WCAG não vai resolver todos os problemas. A WCAG, ela é o mínimo básico e essencial para você ter um produto acessível. Se você cumprir todos os critérios, você tem a garantia de que seu produto vai estar acessível às pessoas. Só que aí eu separo a acessibilidade em 2 pontos principais. O primeiro é arroz com feijão. O primeiro é aplicar o básico bem feito. Então, o básico bem feito é a WCAG.
Isso é o básico que você precisa fazer. A partir dali, a gente tem evoluções e melhorias técnicas. Por exemplo, essa questão dos carrosséis que a gente comentou agora. Na WCAG não fala que você não deve usar carrosséis. Só que isso você percebe com o quê? Com testes com usuários, você vai ter que envolver as pessoas no processo, e aí sim você evolui. Aí você vai para o segundo estágio da acessibilidade. O primeiro estágio é arroz com feijão, WCAG, básico, e o segundo estágio é quando você já compreendeu a WCAG e aí você começa a enxergar evoluções que você pode fazer. Esse é o ponto da inovação. Então você só vai conseguir inovar de fato quando você entender a base. Se você não entender, enquanto você não entendeu a base, você sempre vai fazer perguntas do tipo, o que eu preciso fazer? Outra coisa, entendam leitores de tela, como eles funcionam, conversem com pessoas com algum tipo de deficiência. A Liliane Cláudia eu indico demais, ela é uma designer tetraplégica, o Insta dela, né, o X-Tetra, eu recomendo demais para trocar uma ideia. Chama ela para conversar, ela já se colocou à disposição para trocar ideias. Tipo, procurem as pessoas. Conversem com as pessoas, e a última dica que eu dou a respeito do livro, tem um livro muito bacana, que é do A Book Apart, que faz parte do A List Apart, é o Accessibility for Everyone, do Hayden Pickering. O Hayden Pickering é um cara renomado na área de acessibilidade, ele tem muitos artigos no Smashing Magazine, mas esse livro ele fez meio que uma união ali de quase tudo, né, o que ele tinha. O segundo livro é A Web for Everyone, que é da Sarah Orton e da Whitney Quisenberry. Esse é da Rosenfeld, da editora Rosenfeld, tem vários livros fodas também deles lá, mas esse em especial fala justamente disso. E perceba que os dois livros não tocam no assunto acessibilidade para pessoas com deficiência. Foquem nisso, acessibilidade é para todo mundo. Todo mundo é beneficiado com alguma questão relacionada a isso. E eu ouvia, né, sobre acessibilidade, né, isso lá atrás, quando eu comecei a parte de web, lá em anos de 2005, por essa época, e aí eu sempre vinha na minha mente, acessibilidade deve é para a galera que é cega, tipo, a minha mentalidade no começo era isso, né, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver, na verdade, mas não é só isso, né? É para, igual você falou, é para todo mundo, né? Eu falo, às vezes você quebra o braço, fica 2 meses lá com o braço engessado, você precisa de ter acessar o que você sempre acessava, e você vai conseguir, entendeu? Você só vai lembrar quando você precisa. Esse é o problema. Entendeu? Tipo, foi uma provocação até que eu fiz no post lá dos idosos no Instagram, né? Falei assim, cara, todo mundo vai envelhecer. Então, assim, enquanto você tiver a mentalidade que aquilo não é para mim, né? Então você não vai conseguir evoluir no cenário. Principalmente nós, UXers, precisamos pensar no todo. E aí esse pensamento no todo, ele traz essas questões. Enfim, é o que você falou. O assunto, ele é muito rico, muito extenso, né? Pra gente discutir em 1 hora, 1 hora e pouco. Nos eventos que eu participo, nas empresas, quando elas me chamam para trocar ideia, para falar sobre o tema, eu sempre dou um panorama geral, mas eu sempre deixo claro para as pessoas, gente, hoje aqui eu vou tentar dar um panorama geral de tudo, mas não achem que só isso daqui que vocês viram é o contexto total, vocês vão ter que evoluir. Se hoje eu falo bem desse tema, ou eu consigo enxergar acessibilidade em todas as fases de ciclo do desenvolvimento do produto, é porque eu estou estudando. Eu falo para as pessoas, a única diferença minha e das pessoas que estão começando com o tema é o tempo que eu me dediquei a estudar a área. Simples assim. Tipo, as dúvidas que eu vejo as pessoas tendo hoje são exatamente as mesmas dúvidas que eu tive quando eu comecei a estudar o tema. Então, assim, estudem, se dediquem, consultem os materiais, procurem as referências, sigam as pessoas no Twitter, no Instagram e, consequentemente, apliquem, né? @msalles, vocês vão achar tudo. Então, a msalles no Twitter, msalles no Instagram, medium.com/msalles, vai listar os artigos que eu tenho. O meu site pessoal, onde eu listo as empresas em que eu já palestrei, onde eu vou palestrar, ou cursos que eu dou, é marcelosales.org. Então, vocês acessando aí marcelosales.org, vocês vão ter, tá tudo sendo reformulado, né? E o acessibilidade.de é meu hub principal. Junto é um domínio alemão, Deutschland, né? Aí eu fiz a brincadeirinha ali, ficou acessibilidade.de, e aí você acessa o conteúdo e hub de ferramentas que eu acabo disponibilizando para as pessoas. Uma delas
é o guia WCAG que facilita a compreensão do entendimento delas. Já usei, é muito bom. É uma referência, é exatamente isso. Marcelo, muito obrigado, cara, por esse bate-papo, e com certeza vai ter a parte 2, a gente pode fazer um só falando da WCAG, pegar alguns critérios para trocar ideia, pegar alguns pontos de produtos digitais, falar, poderia ter feito dessa forma, que igual você já trouxe hoje do pessoal da Amazon, por exemplo, então é muito interessante. Cara, muitíssimo obrigado mesmo, mais uma vez, valeu de coração, e quero agradecer também a galera aí que ficou até esse tempo ouvindo com a gente esse bate-papo aí sobre acessibilidade digital, e se alguém que está ouvindo quiser ouvir um assunto específico, tanto de acessibilidade ou do universo de UX, é só mandar lá no meu Instagram, @uxluan, e é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio.